que chegamos a duvidar do que seríamos capazes. O 5-0 sobre o Santa Cruz em 1981, os gols de Charles e Haldinei. Fora de campo, os processos de intervenção e democratização do clube também nos mostraram que sempre devemos acreditar no Bahia. E mesmo nestes cenários mais difíceis, alguém apostou que daria certo. E deu. Se para muitos o momento gera desconfiança, há quem queira seguir ao nosso lado. Nós nunca jogaremos sozinhos. Valeu, Casa de Apostas. Obrigado por confiar suas fichas no Bahia. Casa de Apostas, patrocinador master do Esquadrão de Aço. Nesse vídeo, vou proporcionar a você conhecer uma belíssima casa no condomínio Quinta das Lagoas, em Itacimirim. A casa possui assinatura da arquiteta Graziele Piccolo. Nela, percebe-se a perfeita integração entre o clássico e o moderno. A casa possui pé direito duplo e toda a parte térrea, seja ela externa e interna, são áreas destinadas à convivência. São 3 suítes climatizadas, mobiliadas e varandas amplas, onde você pode desfrutar de toda a área de preservação que o seu terreno e que o condomínio oferece. Olha a novidade, torcedor tricolor! Laticínio Dengo é a nova parceira do Esquadrão. Somos uma empresa com 25 anos de mercado e agora queremos estar sempre com você. Produtos frescos com menos processos industriais, garantindo mais saúde, mais nutrientes e mais qualidade na mesa da sua família. Você encontra produtos Dengo em supermercados e delicatessens. Peça Dengo no seu ponto de venda favorito. Na hora de escolher leite, iogurte, creme de leite, lembre de quem apoia o Esporte Clube Bahia. Laticínio Dengo, todo mundo quer! Atenção, se você ainda não trocou o seu colchão, para tudo! Chegou o saldão que você sempre sonhou. Promoção de fábrica Sono Quality. Ligue agora e adquira o famoso colchão da massagem, para você relaxar e ter as melhores noites de sono da sua vida. O tempo está acabando. Aproveite e garanta já o seu colchão com 20 tipos de massagens e 13 tecnologias poderosas. A hora é agora! Dê um basta nas noites mal dormidas. Você merece ter mais qualidade de vida. Ligue gratuitamente de qualquer lugar do Brasil. As 200 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais. É direto da fábrica, por isso tem preço de colchão comum. As condições de pagamento estão imperdíveis. Para você aposentado, dona de casa e você que ganha um salário mínimo por mês. Promoção de fábrica Sono Quality. Dê esse presente a você. Escolha o original. Sono Quality, o colchão do Brasil. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sócio Digital. Estamos lá com uma programação especial, uma programação de 1 ano, exatamente. Começamos 3 meses depois do início da pandemia, um novo produto, uma nova forma de comunicar com o torcedor, com o nosso aplicativo, que antes era o BBMP, passou a ser o Sócio Digital. Hoje completamos 1 ano com essa nossa nova programação e 1 ano recheado de quadro novo, o Resenha de Mestre com um atual treinador, não com um ex-treinador, com Dado Cavalcante, chorou e tudo mais, a homenagem da irmã, das 2 irmãs,
compadre dele, da esposa. Tivemos hoje uma declaração de amor de Bruno Queiroz para Conte, no Largo Doce, Conte lendo as mensagens do torcedor, pois é, até lá ele, Conte, soltou. Tivemos a apresentação de Roda Diego, nosso novo atacante, tivemos informações do treino ao vivo, programa do Esquadrão, tudo isso e muito mais, e vamos finalizar agora às 9 horas da noite. Não vamos passar do dia 15 de julho, isso eu posso garantir a você, torcedor do Esporte Clube Bahia, que está acompanhando a gente no aplicativo. Tivemos também 2 triunfos hoje, feminino, sub-18, tivemos triunfo do time de transição, ou seja, a nossa quinta-feira foi uma quinta-feira especial. E a gente vai completar ela trazendo aqui os nossos convidados de hoje, porque normalmente, né, eu, Bruno, Rafa, Elias, nós aparecemos. Vamos ficar mais nos bastidores hoje, vamos dar espaço aos nossos convidados, ao presidente Guilherme Belitani, tá todo mundo aqui na tela já, Darino Senna, Aline Astari, o nome dele tá aqui como Puco, nosso Edson Marinho Júnior, todo mundo na tela, já vou adicionar. Vou adicionar primeiro que nunca esteve com a gente aqui, na verdade, né? Aline, seja muito bem-vinda ao Sócio Digital. Que bom que te liberaram, que a TNT Esporte. Agora, uma nova caminhada 2021, está invicta com o clube, isso é importante, viu? Tirando o jogo do Palmeiras, todos os jogos em Salvador foi tudo bem sucedido. Seja muito bem-vinda ao Sócio Digital. Você que, para quem não conhece, a TNT Esportes tem o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, já tem alguns anos, você, Monique, que mais acompanha o Bahia, então por isso o nosso convite para que você participe desse bate-papo com o presidente Guilherme Belitani, seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, Felipe, boa noite para todo mundo que acompanha com a gente, um prazerzaço estar aqui com vocês, né, acho que apesar de não viver na Bahia, não ser setorista do Bahia, eu vivo muito esse dia a dia do Bahia pelos jogos que a gente faz pela TNT, e eu tô invicta, assim, tá? Eu nem poderia estar falando muito isso aqui, porque, né, eu tenho que cobrir os dois lados, mas o jogo do Palmeiras eu acabei não cobrindo, foi em São Paulo, então quem fez foi o Rodrigo. Mas vai ser um prazer participar aqui um pouquinho, tentar trazer um pouquinho dessa ideia do torcedor, das dúvidas do torcedor para esse papo com o Belintani, e agradeço desde já pelo convite. Esse aqui já participou algumas vezes. Darino Senna, muito boa noite, meu amigo, ajeite o cabelo, porque eu fui na barbearia anteontem, eu soube que você vai lá pelo menos uma vez por semana. Boa noite, meu amigo Dadá. Amanhã é dia. Boa noite, Felipe, boa noite, Aline Nastari, prazer. Boa noite para Edson Marinho Puco, boa noite para o presidente Guilherme Belintani, boa noite especial a todos os assinantes do Sócio Digital. Parabéns pelo ano de projeto, espero que continue infinitamente, porque eu acho que é uma ferramenta fundamental para estreitar a relação com o torcedor, gerar receita, reforçar a imagem institucional, e vocês aí da comunicação do Bahia fazem um trabalho incrível, sempre me requisitando, né? Me sinto importante de ter feito parte de forma tão ativa desse Sócio Digital. Eu que sou fã do trabalho de vocês, da comunicação tricolor há muito tempo, então é uma honra estar aqui nesse momento de celebração, mas um momento também de colocar el presidente contra a parede, que é isso que a torcida quer, e eu tô ansioso. Vamos nessa. Ô, Puco, seja muito bem-vindo, boa noite, você tá sorrindo, né? Você gosta da resenha com o Darino Senna, seja muito bem-vindo. Dadá é um fenômeno, velho. Boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Aline, boa noite, Darino. Boa noite, presidente Guilherme Belitani. Mais uma vez é um prazer enorme estar por aqui. Hoje eu tô mais calmo, até porque a última vez que eu apareci aqui, a Aline não sabe, foi depois da Copa do Nordeste, tinha uma caneca de 2 metros em minha mão. Imagina. O cabelo tá loiro até hoje e por aí vai. Então, hoje tá mais sério, digamos assim. Vou dar boa noite a ele, ao nosso presidente Guilherme Belitani. Vou abrir os trabalhos, que ele fale um pouquinho do Sócio Digital, né? De quando a gente discutia sobre o assunto, discutia o nome, alguns com receio, não muda o nome, muda o nome, e ele muda o nome, vamos de Sócio Digital, a gente, rapaz, não, segura o BBMP, e por aí vai. A discussão foi longa, algumas horas antes da estreia do Sócio Digital. Eu queria que ele falasse desse 1 ano de Sócio Digital, e aí a gente abre para a pergunta de vocês. Presidente, muito boa noite, seja bem-vindo. Ô, Marinho, boa noite primeiro aqui a você, depois eu vou falar com o resto, mas pelo menos você deu entrevista, você apareceu, né, com a caneca de 2 litros de chopp na mão, pelo menos você não deu entrevista depois de tomar essa aqui, porque a última que eu apareci aqui no Sócio Digital, aquela foi boa. Justamente, eu tinha tomado umas 8, 10 canecas dessa, e aí
8, 10, depois você perdeu as contas, né? A assessoria, se fosse um pouquinho mais eficiente, não me deixava dar aquela entrevista, né? Mas tudo bem. Aline, peço desculpas, eu comecei aqui a falar com o Marinho só para não perder essa oportunidade, mas muito obrigado pela sua presença, né? Você que tem aí feito uma conexão muito boa com o Bahia e acho que seja assim, que se intensifique. Obrigadíssimo aí, a sua agenda apertada, você já de noite em casa, mas obrigado pela disponibilidade. Darino também, um carinho grande que eu tenho por você, pelo seu trabalho. E Felipe também, obrigado aí. Falar do sócio digital, né, para abrir aqui o Boa Noite, uma discussão enorme. Hoje a gente completa um ano, na verdade, de sócio digital no ar, mas o projeto começou muito antes, né? Vocês que são dos meios de comunicação sabem disso. Para um programa aí ao ar, são meses, às vezes anos de trabalho. No nosso caso, ainda tinha questão de infraestrutura, desafios de infraestrutura, de conexão, de uma série de coisas, mas passamos por essas discussões do nome, né? Que de todas talvez fosse a mais fácil de resolver, né? Porque no final ficou o decreto presidencial mesmo, eu decidi o nome, eu ouvi a opinião de todo mundo, mas no final eu disse é esse que vai mesmo. Mas a gente debateu muito isso ali, tinha muita divisão dentro da equipe que nome seria, mas não só isso, né? Que tipo de programação teria, né? A gente está com uma carga muito grande de programação ao vivo, isso é bem importante, né? Isso traz a noção da realidade para o torcedor. Uma entrevista como essa aqui ao vivo, eu não posso editar depois, eu não ensaiei com ninguém que pergunta vai ser feita, não vai ser feita, faz pergunta que quiser. Eu até gosto muito mais quando é assim, né? Quando tem gente de fora para fazer outras provocações. Mas assim, acho que o sócio digital vai amadurecendo e vai cada vez mais melhorando, né? Nesse segundo ano que a gente começa a partir de meia-noite. Mas para nós um projeto que já nasceu bem sucedido e acho que vai ter vida longa aqui no Bahia, não só na questão financeira. Eu tenho certeza que quando a gente tiver transmissão de jogos, isso vai evoluir muito financeiramente, né? Mas principalmente na proximidade do clube com o torcedor, né? A gente tem essa visão de que não vamos jamais substituir a imprensa, principalmente a imprensa que consegue fazer um trabalho analítico, mais profundo, crítico, e que consegue sair um pouco da superficialidade e ir mais a fundo. Essa a gente não vai conseguir concorrer nunca, cada um vai ter o seu papel. Mas o Bahia também conseguir chegar perto do seu torcedor no dia a dia é muito importante e a gente está aqui para isso. Boa noite, obrigado a todos mais uma vez. Para a gente começar, Aline, fique à vontade para fazer a primeira pergunta da noite. Obrigada, Felipe. Que bom que você já até fez a primeira falando do sócio digital, então a gente já pode entrar nos assuntos factuais, assuntos que eu acho que interessam ao torcedor. Eu vou começar então, Belintani, acho que a gente tem muita coisa para falar, mas eu vou começar com o assunto de hoje mesmo, que eu acho que é importante a gente vai ouvir do Bahia, mas eu acho que é importante a gente ouvir do lado depois do Ceará também, sobre essa decisão hoje do STJD. O Bahia acaba perdendo um mando de campo de uma partida, né? E não era nem o mandante na situação da final da Copa do Nordeste. Uma pena para o Nino, por exemplo, que já tinha cumprido alguns jogos de 10 jogos, uma pena muito maior, mas eu acho que o ponto principal é do que aconteceu realmente no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu queria ouvir a opinião institucional, de uma forma geral, do Bahia sobre essa decisão, sobre esse acontecimento de hoje. Aline, tudo que eu vou falar aqui não tira a gravidade dos fatos do dia do jogo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que todos nós merecemos punições, né? O Bahia, o Ceará, os jogadores, não tenho dúvida. O que aconteceu não era para ter acontecido. Mas eu vou te falar, assim, o que aconteceu hoje no STJD é uma grande aberração, algo inexplicável. Assim. Você imagine que dentro do julgamento, um dos membros do julgamento votou como se o Bahia tivesse sido mandante do jogo e não visitante. No meio do voto, um outro jogador alertou a ele que o Bahia era visitante e não mandante. Isso é assombroso, me desculpa, mas isso tem uma carência técnica absurda, assim, absurda. Então, assim, me surpreendeu muito que o STJD, que seja o tribunal que deveria prezar por um julgamento técnico, tenha feito algo tão, assim, desconexo com a realidade. Acusar, veja, Aline, eu vou falar de outra coisa, além disso, do clube mandante, né? O clube visitante perdeu o mando de campo, que coisa louca. E outra coisa, perder mando de campo em pandemia, né? Não faz. Você não tem torcida aqui, você vai fazer o deslocamento do time para outro lugar, com o risco de pandemia, com um monte de coisa que a gente tem tentado evitar há muito tempo, mas, ok, esse não foi o único absurdo. Veja que Nino Paraíba
foi condenado por invasão a campo. Invasão a campo. Nino entrou no campo a convite da organização da competição, estava cadastrado para entrar e receber medalha. Como é que ele vai receber medalha sem entrar no campo? Ele viajou com o cadastro dele garantido, no crachá dele estava o acesso ao campo, e o STJD teve a aberração de condenar Nino Paraíba por invasão ao campo, sendo que ele estava cadastrado para entrar em campo. Podia condenar por outras coisas, mas por invasão ao campo me parece um absurdo. Então, assim, um show de horror, o que foi o julgamento de hoje no Superior Tribunal de Justiça. Lamentável, profundamente lamentável, mas, repito, não tira a necessidade da gente também rever nossas circunstâncias e responsabilidades em cada em cada fato que temos, né? Apesar de eu repetir diversas vezes que o Bahia, e falei isso na minha própria participação no julgamento, que o Bahia, toda a briga foi do lado do Bahia, né? O Bahia não procurou briga, a briga foi provocada, diversas vezes a gente viu, mas, enfim, esse é outro tema, é o mais fático, né? Eu achei lamentável, eu não esperava isso, não só do relator, mas de quem acompanhou o voto. Eu diria que é um voto que talvez todos tenham que tirar da própria biografia. Todo mundo que está aqui, tanto o Darino, como o Marinho, como a Aline, tem um controle do microfone, então a cada pergunta que vocês realizarem, quiserem retrucar ou reafirmar alguma coisa, fiquem à vontade. Darino Senna, a sua pergunta para o presidente. Ô, Felipe, deixa eu só, então, tirar uma dúvida aqui, porque pelo que eu entendi, nesse momento não há como entrar com efeito suspensivo nem nada, porque já é o fim, né? Já aconteceu o julgamento. Há alguma coisa por conta dessa circunstância que o clube possa fazer? Sim, a gente está estudando isso juridicamente. Nino já cumpriu mais da metade das partidas e a competição finda, então a gente vai tentar, de qualquer forma, que o resíduo, digamos assim, da pena seja compensado de outra forma. Estamos estudando isso, né? A questão do próprio mando de campo, entender de que jogo para onde nós vamos, enfim, o que é isso, né? A gente vai transferir mando de campo sem torcida para, enfim, uma série de outras coisas, e a gente está estudando isso a fundo. Amanhã a gente deve ter notícias sobre isso, Aline, mas estamos assim profundamente indignados, não achando que a gente não deva ser punido ou o Ceará não deva ser punido, mas pela atecnia que foi o julgamento dentro do STJD. É uma coisa bem aberrante, assim, o que a gente viu hoje. Bom, deixa eu primeiro vender meu peixe aqui. Eu estou sempre no canal Linha Alta, com meus amigos Emerson Ferretti, ídolo do clube, Ivan Marques e Gabriel Galo, né, produzindo conteúdos semanais, principalmente para quem nos assiste, os pós-jogos do Bahia. Estamos sempre ali, aptos, ao vivo, assim que a bola para de rolar. E também estou na Rádio Sociedade da Bahia. Aliás, queria agradecer à direção da rádio por ter me liberado para participar aqui desse bate-papo legal com o presidente Guilherme Belintani. Belintani, o Bahia tem uma postura totalmente diferente em campo desde a chegada de Dado Cavalcante. É um time muito mais aguerrido, muito mais competitivo, muito mais combativo, é um time que sente muito mais o jogo, as derrotas, que se envolve muito mais também nas vitórias. Vide, por exemplo, a postura, a atitude completamente oposta em relação ao que foi a final da Copa do Nordeste do ano passado, né, onde o Bahia entregou praticamente o título para o Ceará. Eu queria saber qual a sua participação nisso. O que é que mudou na sua relação com os jogadores? O Belintani de hoje jogaria rachão, como fez há um ano atrás, no lançamento desse mesmo sócio digital? Você considera que aquele episódio foi um erro? Não, de jeito nenhum, Dari. Jogaria de novo, sem problema nenhum. Não tenho nenhum problema com aquilo. Acho que foi importante e acho que não tem nenhuma conexão com qualquer outro problema que teve, né? Acho de jeito nenhum. Jogaria de novo se precisasse, não tem problema nenhum. E quando eu falo que se precisasse é porque a gente entendeu que a minha participação ali ia chamar a audiência, né, para o sócio digital. Então foi um pouco de marketing mesmo. Se é que algum marketing as pessoas me verem jogando rachão, mas faria de novo tranquilamente. Certo. Agora, qual foi a sua participação nessa virada de chave em relação ao comportamento do elenco? Isso, achei muito boa a sua pergunta, assim, né? Porque eu tenho uma relação com o elenco que é uma relação extremamente profissional, mas que me permite também uma proximidade individual quando a gente precisa disso, né? Os jogadores sabem que nas situações extremas podem me procurar e que eu converso com cada um individualmente sobre temas muito variados, desde questões familiares até
questões mesmo de relação profissional, o que está sentindo no clube, dificuldades que tem. Eu já descobri, na verdade, com conversas, que determinado atleta precisava de um atendimento psicológico, por exemplo, e isso talvez não acontecesse se eu não estivesse próximo, mas já discuti questões familiares com outros atletas e já enfrentei problemas de negociação com o empresário, que o atleta não queria mais o empresário não queria mais o atleta, enfim, temas muito variados e que são de uma proximidade necessária, um presidente que viaja com o time, que está o tempo todo no clube, essa coisa toda, mas que se permite também não ter intimidades desnecessárias, né? Eu não diria que eu sou amigo, não frequento a casa de nenhum deles, não compareço a churrasco, eles não vêm na minha casa. Se em algum momento identificar que as amizades podem acontecer também, ótimo, não tem nenhuma restrição com isso, mas eu digo sempre que a gente tem que respeitar e ser respeitado, né? A partir desse momento, está tudo em ordem. Mudou muito, Darina, eu diria que não desse ano especificamente, mas de todo o processo que a gente viveu no último trimestre de 2020, que combinou com o afastamento de Diego Serri por uma questão de saúde, uma crise esportiva muito grande no clube, que foi a transição Roger-Mano Menezes, que não teve o efeito que a gente esperava. Se você for observar, a chegada de Mano foi logo na sequência também um afastamento de Diego ali, final de setembro, mais ou menos, foi quando o Diego parou de ir ao clube diariamente e começou a ir esporadicamente, depois ficou um período maior sem ir. A transição para Mano, o Bahia que começou a chegar perto da zona de rebaixamento, ali já perto das eleições, inclusive em novembro, né? E depois começou a flutuar e ter sério risco de rebaixamento. Então, eu era um presidente de um clube que tinha um diretor de futebol afastado por problemas de saúde, que devia ser protegido, e foi protegido, né? Porque vocês não comentaram muito da saída de Diego, porque ele estava doente, ele precisava ser protegido, como qualquer outro profissional do clube, e ele tinha o direito a isso. Ao mesmo tempo, eu precisando tomar pé daquela situação, ser um pouco presidente, mas ser um pouco diretor de futebol, tá ali junto, né? E aquilo virou a minha realidade do futebol, né? Eu diria que eu aprendi naqueles 4 meses coisas que eu não aprendi nos 3 anos de presidência, né? E eu também descobri defeitos que eu não sabia que eu tinha, qualidades que eu também não sabia que eu tinha, e aquilo foi muito importante, por exemplo, para a estruturação do elenco de 2021. E quais os defeitos que você descobriu? Vários. Eu tenho uma lista enorme. Se você quiser, eu dou os 3 ou 4 principais aqui. Venha, eu, por exemplo, eu passei 3 anos com menos participação na gestão do futebol do que eu deveria ter. Não tenho nenhuma dúvida disso. E às vezes acha que você deu poder demais à Serri? Não acho que eu dei poder demais. Eu acho que a gente tinha pouca divisão de poder, mas isso não era necessariamente uma coisa intencional de concentrar em Diego e que ele quisesse essa concentração de poder. A estrutura do clube foi montada, e eu falei isso muito na eleição, né, em que o diretor de futebol era quase o sinônimo da diretoria de futebol. O DAD, por exemplo, não tinha uma força consultiva como tem hoje, de investigação e de parecer. A gente não tinha 2 pessoas como hoje a gente tem Lucas Drubsky e Júnior Chávari. A gente não tinha René, por exemplo. Então, tudo que a gente prometeu na campanha e que a gente consolidou na sequência, aprofundada por um outro fator, que é a minha presença muito maior no dia a dia do futebol do clube, inclusive na estruturação do time, na montagem do time, na desmontagem do elenco de 2020, que foi tão importante quanto a montagem do elenco de 2021, porque são coisas diferentes, né? Eu falei isso, a gente precisava fazer uma transformação significativa no elenco, não exclusivamente por questões técnicas, mas também anímicas, de perfil, de identidade, de altura, né, de velocidade, de um monte de coisa. E acho que o trabalho começa a surtir efeito, né? Já estamos aí no meio do ano, de uma forma mais estruturada e mais sólida do que estávamos no ano passado. Então, tudo isso junto, diria que eu talvez tenha tido nesse afastamento de Diego e nessa transição para o novo modelo da diretoria de futebol em 2021, o maior ciclo de aprendizagem meu dentro do próprio campo, né, dentro do futebol. Eu acho que esse foi um grande aprendizado para mim. Resposta a Darino Senna. Edson Marinho Júnior, fique à vontade, o Puco. Beleza. Presidente, você falou a respeito de proteger Diego, e eu sei um pouco ali do que aconteceu com o goleiro Anderson, de ter um problema de saúde na família. O Bahia teve isso com o Anderson e teve isso com o Zeca. O Zeca, infelizmente,
acabou perdendo sua mãe. Anderson foi campeão baiano pegando pênalti na final. Anderson era um cara que motivava bastante o grupo no vestiário, principalmente naquela Série B que o Bahia conquistou o acesso. E depois Anderson tem essa situação para administrar e talvez, digamos assim, sem condição psicológica de entrar em campo. Faltou o Bahia proteger mais o Anderson naquele momento, o Bahia, seja o próprio presidente ou o Ricardo Lima, o Rogério Lima, que estava mais próximo por ser preparador de goleiro. Faltou alguém dizer assim, tá na hora de segurar mais esse cara aqui, senão a gente vai acabar perdendo ele, como acabou acontecendo? Não, eu acho, Marinho, que isso não tem a ver com o fechamento do ciclo dele do Bahia, que já estava programado, né? O que tem a ver é que houve uma exposição esportiva, digamos assim, da imagem dele, que talvez hoje a gente faria diferente, né? Ele entrou, falhou no jogo contra o Goiás, por exemplo, né? Aquele jogo que era fundamental para a gente, talvez o jogo mais desesperador que nós tivemos ao final, né? Porque a gente conseguiu ganhar, virar o jogo 3-2 com aquele gol de Alisson, com 1 a menos, e depois a gente toma o gol no final ali de Fernandão, e um jogo que Anderson falhou, e a gente tinha, é bom lembrar, né, nós tínhamos Douglas voltando de contusão, Klaus contundido, porque jogou contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, machucado, fez uma bela partida, mas acabou com um edema enorme, né, acabou a partida porque foi um machucado em cima do machucado. Matheus Teixeira, que hoje está se consolidando como uma peça importantíssima do nosso time, mas Matheus Teixeira, que praticamente não tinha feito sequer uma partida como jogador profissional. Eu acho que ele tinha feito uma, salvo engano, uma. E nessa hora, Marinho... Profissional não, ele jogou a estreia da Copa do Nordeste, que foi o time de transição. Isso, exatamente. Mas antes disso, não. Antes ele não tinha jogado ainda. Profissional ali, digamos. Mas antes disso ele não tinha, nem pelo Bahia, nem por outro clube. Isso. Então, assim... É lógico que hoje a gente olhar para trás e falar assim, Matheus Teixeira provavelmente faria melhor do que Anderson fez, porque estava num momento difícil, o Anderson mesmo, mas a gente estava ali com uma limitação profunda, e o parecer que conta num momento como esse é o parecer do treinador de goleiros. Não pode ser eu, o presidente, a decidir uma coisa dessa, né? Porque aí vai virar esculhambação uma coisa dessa. Eu posso debater, puxar provocações, dar a minha opinião, mas o treinador de goleiro, que está no dia a dia ali, fala assim, é mais seguro ir aqui do que ir ali, esse parecer final é superior, inclusive, ao do próprio treinador, né? Quanto mais ao do presidente. Então, assim, mas a gente debateu muito aquele tema, debatemos demais. Infelizmente, terminou fazendo escolha que se mostrou equivocada, mas é o que eu chamo de engenheiro de obra pronta. A gente vai olhar para trás e vai ter gente que vai criticar e vai ter gente que vai compreender que as decisões são para serem tomadas independente das circunstâncias e das consequências. Agora, o ciclo de Anderson já estava se fechando, né? Eu acho que já era um ciclo necessário. A gente hoje conseguiu dar um outro, digamos assim, um outro movimento ao grupo de goleiros do Bahia. Até a saída do próprio Douglas também, provisória, lógico, ainda é um jogador do clube, né? Mas a chegada aí de outras pessoas, outros personagens que vão certamente cuidar do futuro do Bahia ali embaixo da trave. O que eu falo da situação de Anderson até, presidente, é porque, lógico, foi uma sequência de erros, acabou tendo a imagem desgastada com o torcedor e acabou saindo pela porta do fundo. Aí, no que eu citei até inicialmente, de Série B, de final de Baiano com ele pegando pênalti, eu acho que poderia ter sido um final diferente, né? Eu concordo, apesar de achar que o torcedor já não gostava dele há muito tempo, né? Independente disso, né? Já não gostava. E eu até compreendo, eu não estou aqui para fazer julgamento do pensamento do torcedor, compreendo, era um goleiro que tecnicamente talvez não tivesse para estar ali mais em 2020, melhor dizendo. Podia ter encerrado o ciclo no final de 2019, olhando assim. Mas, por outro lado, deixou também um legado importante quando entrou nos momentos difíceis, porque em vários momentos difíceis nós não tivemos Douglas, é importante lembrar, né? Em alguns momentos de Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, final do Campeonato Baiano, esse ano naquela reta final ali também de ameaça de rebaixamento e uma série de outras coisas, nós não tivemos Douglas. Quando o Anderson entrou em momentos difíceis, várias vezes ele também deu conta do recado, mas eu entendo que talvez a gente tenha alongado demais. Aí, Darina, falando um pouco do que a gente diz
dos meus erros, que são... Eu tenho uma lista enorme. Só que só erra quem bota a cara, na verdade. Outro dia a pessoa me falou assim, você se arrepende de alguma coisa que você fez na vida? Eu falei, senta aí que nós vamos ter um papo longo. Eu não suporto, não me arrependo de nada, que eu me arrependo de um monte de coisa. Né? Mas é isso que é fundamental, você olhar para trás e ver assim, esse erro eu não cometerei novamente. Eu vou cometer outros, mas esse eu não cometo de novo. Então acho, por exemplo, que a gente demorou para fechar o ciclo dele, mas é um jogador, por isso que talvez você tenha razão assim, dizendo que ele saiu pela porta dos fundos, essa coisa toda, mas é um jogador que criou sua própria história no Bahia, e eu tenho um carinho grande por ele. Agora, Belintani, desculpe me intrometer, só para pegar esse gancho aí, agora você não acha que está cometendo o mesmo erro não em relação a Lucas Fonseca, não está demorando de terminar o ciclo? Não, porque Lucas Fonseca foi um dos melhores zagueiros que nós tivemos em 2020. Pega o balanço de 2020 e joga ali partidas com o Lucas Fonseca e partidas sem Lucas Fonseca e compara a pontuação. Mas foi uma das defesas mais vazadas do campeonato. É porque né? isso que eu ia falar até, Darino. Mas é o período também que pouca gente esquece. Lucas ficou um bom período fora, um bom período machucado, e é o período que o Bahia mais toma gol. É a ausência de Lucas Fonseca. Ô, Darino, eu vou te falar assim, ó. Ano passado, quando o Lucas voltou da contusão, ele deu uma segurança e uma estabilidade para a defesa absurda. E aí, seria incoerente da nossa parte dizer o seguinte, nós vamos... e nós decidimos mudar. Veja quantos jogadores que há um ano atrás eram titulares do Bahia e hoje são. Quantos são? Vamos lá? Nino Paraíba. Nino. Só Nino. Matheus, você considerando a reta final? Considerando a reta final do Brasileiro? Há um ano atrás. Ah, sim, um ano atrás. Tá. E Daniel. Na frente. E Daniel, né? Daniel não era titular, eu acho. É verdade. Daniel oscilava. Nós temos nesse período do ano ele não era titular, não. Então nós temos 4. Rossi, Rodriguinho e Gilberto ali na frente. Então, assim, nós mudamos 7 jogadores titulares. A base do time está toda mudada. Quando você olha para a reserva, mais ainda. Então, assim, mas não é uma incoerência manter Lucas no elenco. Não é. A péssima partida que ele fez, ele sabe disso. A última vez que ele foi, ele estava sem ritmo de jogo, tinha treinado em campo reduzido, há algum tempo estava sem treinar em campo longo, em campo aberto, sofreu muito, mas aquele não é o Lucas Fonseca que a gente conhece. Aquele não é o Lucas Fonseca que vai jogar a próxima partida que ele precisar jogar. Nós não podemos, por causa de um jogo, depois dele ter feito uma boa temporada de 2020, achar que ele está velho, imprestável e não serve mais para nada. Eu não gosto disso, assim. Agora, é um jogador que na hora certa vai saber encerrar o seu ciclo, e a gente também vai saber, justamente por isso, Larissa, você falou, que eu também vou aprendendo com esses erros, mas não é o caso de Lucas Fonseca, porque seria incoerente da nossa parte dizer a ele tchau depois da temporada que ele fez no ano passado. Eu vejo muita coisa, assim, muita gente falando assim, jogador de 35 anos, jogador de 34 anos, é lógico que temos que estar atento a isso. Quando a gente contratou o Rodalega agora, muita gente falou. Agora não viu que o Rodalega fez quase todas as partidas do time dele no passado, jogando os 90 minutos. Então tem jogador de 28 anos que não sustenta o que ele sustentou no ano passado. Então, assim, a coisa da idade é importante, mas não pode ser avaliado de forma absoluta. Né? Tem 35, não presta, né? Presidente, eu ia entrar em outro assunto aqui, mas aproveitando e fazendo um link com o que eles falaram, o Marinho, não sei se é para eu chamar de Marinho, se chamar de Puco. Pode chamar de Marinho. O Marinho falou agora há pouco sobre a forma como o Anderson acabou deixando o Bahia. E isso me ligou automaticamente ao Douglas, né? Eu acompanhei muito de pertinho, principalmente esses 3 últimos anos do Bahia, e eu lembro que recentemente eu tive que fazer até os melhores do campeonato, e o Douglas, para a gente, na TNT, estava no top 3, e além disso, a sensação que eu tinha era que ele estava construindo uma liderança e uma identificação muito grande com o clube, algo que é muito raro no futebol hoje. Desligar ou trazer o jogador eu acho normal, mas o que me chama atenção, num momento em que a cobrança de reforços é muito grande, a saída de um jogador para a chegada de outro, mais ou menos no mesmo perfil, né? Não me parece que agrega algo a mais ou não o Danilo em relação ao Douglas. Então, essa decisão, eu confesso que, para mim, ficou uma interrogação um pouco grande nesse sentido, de o Douglas não vinha bem, ele era o terceiro goleiro no Bahia, ok, mas o Danilo também era a mesma coisa no Internacional. Ele vai trazer liderança para o grupo? A liderança o Douglas também tinha, e talvez o Douglas ainda tinha essa coisa um pouco a mais de já estar construindo alguma coisa. E num momento em que a cobrança de reforços é muito grande, ou seja, um esforço que poderia ser importante num outro caminho, que é a cobrança do torcedor,
parece que foi dedicado a algo que talvez não tenha uma diferença muito grande nesse momento, por isso seria legal ouvir você falar um pouco sobre isso. Não, eu acho uma boa pergunta, Aline. E assim, essa questão do reforço, por exemplo, a gente faz algumas coisas casadas e que às vezes não parecem ser casadas. Por exemplo, a saída de Juninho, nosso zagueiro titular, e a vinda de Líger, elas não foram fatos subsequentes, digamos assim, né? A gente trouxe Líger antes, as pessoas até não entenderam, né? Muita gente não entendeu, porque a gente já tinha ali 4 zagueiros experientes, então assim, não entenderam, mas a gente já sabia que ia perder Juninho, né? A gente tinha uma circunstância de venda mesmo, ou empréstimo ou venda que a gente precisava fazer, a gente já sabia que ia perder. E Lígia falou, eu quero ir para o Bahia, né? E a gente aproveitou aquele momento, trouxe antes, e quando chegou a janela de Juninho, a gente tirou. Um pouco, e isso foi também a situação de Douglas. E aí você pergunta assim, mas eu não diria que é 6 por meia dúzia, mas é 1 por 1, né? O número 1 pelo número 1. São 2 goleiros de altíssimo nível, um construindo uma história do Bahia já desde 2018, quando eu cheguei na presidência, foi um dos primeiros jogadores que eu contratei, e outro que não tem história nenhuma no clube, mas tem história em outro grande clube, que é o Internacional. Mas eu diria que tem trocas no futebol que podem não ter sentido técnico, mas tem sentido psicológico, anímico e uma série de outras coisas, né? A gente sabe que muito do desenvolvimento de um jogador dentro de campo é a própria confiança e é o ambiente. Quando eu vi algumas falhas de Douglas, que não eram falhas técnicas, mas eram de falta de confiança, por exemplo, aquela falha que teve lá em Buenos Aires, né, lá contra o Independente, um jogo que estava a gente jogando bem e controlando o jogo, e aí teve uma falha. Depois teve um gol que a gente quase toma contra o Fortaleza, salvo engano, que depois Conte tirou meio em cima da linha, passou, não sei se foi, mas assim, eu via falhas que não eram técnicas, eram de cabeça. E aí a gente entendeu que essa mudança de ambiente poderia ser bom para ele também achou isso, bom para nós, bom para o Juventude, que foi o clube que absorveu ele, mas a história dele pode ter sequência boa no Bahia. Douglas vai para lá até o final do ano que vem, é possível que ele esteja de volta, é só um intervalo, digamos assim. O futuro a gente vai ver como é, mas é um grande goleiro, mas eu acho que tem momentos que essas trocas fazem bem, né? Agora, claro que você está certo, se a gente tirasse o Douglas e não trouxesse o outro goleiro de um bom nível, seria um problema, naturalmente. Belintani, com as saídas de Gregory, Thiago e Juninho, o Bahia superou em 5 milhões a meta de vendas para esse ano, que era de 25 milhões. Fora aí vitrine de Gabriel Novaes e a possível vitrine de Tassiano. Você já pode cravar com essas saídas que não sai mais ninguém. E outra, quem ainda pode chegar? Claro que você não vai falar de nomes, mas quais as posições que ainda podem ser reforçadas no brasileiro? Ou não vai chegar mais ninguém e o Bahia não tem mais dinheiro? Queria que você dissesse para o torcedor qual é a real situação financeira legal. do clube. Vamos fazer um mapa de investimento e de reforços. Pronto, legal. Vamos fazer um mapa disso, Darina, porque vamos lá. Eu até conversei isso na aprovação do orçamento de 2021, na reunião do Conselho Deliberativo, quando a gente defendeu o número de 25 milhões de meta para esse ano. Eu falei com muita segurança, assim, alguns conselheiros questionaram com toda razão, eu falei, pode ficar tranquilo que esse número aí a gente garante, porque a gente já via o cheiro de negociações no ar, né? A gente já estava bem assegurado com isso, né? Tem ainda a possível venda de Ramírez, né? Esse é um outro fato que pode acontecer. Temos um dinheiro para receber de Flávio ainda do ano passado, que só vai entrar esse ano. A vitrine de Tassiano eu diria que é ridícula, não tem impacto financeiro nenhum, o valor foi muito baixo, enfim. Mas assim, a gente, se tiver oportunidade de vender, nós vamos vender. Então Tassiano já foi, presidente. Tassiano já foi. Já não foi. joga domingo. Mas não. Por empréstimo, não é isso, Por empréstimo, Tassiano foi por empréstimo. A gente opcionou a hipótese que nós temos de igualar a proposta do Internacional, do Grêmio, melhor dizendo. Quer dizer, a gente tinha a opção de igualar a proposta, nós igualamos a proposta de empréstimo, só que o salário que o pessoal ofereceu a ele é mais de 2 vezes o que ele ganhava aqui e a gente não teve condição de igualar o salário. Então, na verdade, esforço em vão. E o que acontece? Aí voltando para o tema, né? Nós vamos precisar vender se tiver a oportunidade de vender. Por um motivo, nós trouxemos 52 milhões de déficit de 2020 para 2021, e 2021 segue sem público no estádio. Darino, nós perdemos 6 mil sócios depois do título do Nordeste. 6 mil sócios. Hoje nós estamos atingindo, provavelmente no começo de agosto, nós vamos atingir os números de sócios de 2017, de quando eu entrei no clube. E nós, em 2017, tínhamos 14 mil sócios e chegamos a 45.
O clube foi todo construído pensando nesse crescimento. Só aí dá 25 milhões por ano. Só aí 25 milhões por ano. E às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o pessoal está sem dinheiro. Eu até concordo, muita gente sem grana, mas vamos ver se na hora que voltar o público, o número de sócios não vai voltar a subir de novo. Aí o que acontece, esse cara que na hora que voltar o público e voltar a ser sócio, ele deixou de ser sócio, não foi por falta de grana. Foi porque não tem o público, não tem o estádio para ele assistir, não tem o jogo para ele assistir. E aí eu clamo por uma coisa que é muito importante. Nós somos uma associação. O Bahia é uma associação. O que é uma associação? É uma entidade que vive a partir da coletividade, das pessoas. Se nós decidimos sair dessa associação no momento que ela não está lhe oferecendo a contrapartida objetiva, e todo mundo decidir fazer isso, sabe o que vai acontecer? O Bahia vai fechar. Vai fechar, vai baixar as portas e vai dizer, se ninguém mais é sócio, não faz sentido a associação existir. E aí a gente entra na discussão assim, de que tamanho nós vamos ser. Né? Porque eu não estou falando isso aqui para ficar reclamando do torcedor que não tem grana para pagar, ou até do que não quer ser sócio, não tem problema. Ninguém vai forçar ninguém a ser sócio do clube. Mas que tamanho de clube nós queremos? Hoje, nós temos que ser um clube 40% do tamanho que éramos antes da pandemia. Porque a gente tinha 45 mil sócios, hoje temos 18 mil sócios, 17 mil sócios. Então isso é muito grave. Se precisar vender jogador, nós vamos vender. Porque não tem de onde tirar dinheiro. E contratação? Dá para chegar ainda ou acabou? Você ia mapear. Eu entrei no tema do sócio e de dinheiro, é duro, porque está no nosso dia a dia, é uma luta. Agora, presidente, já que você falou de sócio, sua memória é boa, só fazer um parênteses rapidinho. Você não acha que o Bahia fez pouco para tentar minimizar essa debandada, no sentido de oferecer alguns outros benefícios não relacionados à presença no estádio? Você acha que a atuação do Bahia nesse sentido não foi tímida, não? Darino, vamos lá. Ano passado a gente sorteou um carro por mês, até dezembro. Um carro por mês. Nós damos camisa oficial gratuita para o sócio. Qual é o clube que faz isso? Então, assim, o cara paga 50 por mês, dá 600 por ano, e ele ganha uma camisa que custa 249. Olha isso. Aí vamos lá, ele tem 10% de desconto na loja, alguns com 20, alguns com 30, né? Acho que agora está até 30 ainda para quem é do interior e 20 para quem é daqui, não me lembro exatamente. Nós lançamos o Juntos Venceremos, que foi um plano extremamente agressivo, mas tem uma hora que não tem mais o que oferecer. Não tem criatividade que resolva. O que a gente precisa dizer a pergunta simples é, que tamanho você quer que o Bahia tenha? Que o Bahia seja? Onde é que você quer que o Bahia alcance? Porque, repito, contratação. É ótimo. Eu adoraria contratar o tempo todo. Mas com qual dinheiro? Né? Me diz de onde é que tira dinheiro numa situação como essa. É difícil demais. Muito difícil. Mas eu vou voltar para a contratação. Diga aí. Só um segundo. É que, desculpa te interromper, mas você falando desse jeito, a sensação que passa é que, de certa forma, a culpa é do torcedor. Até tem um ponto de culpa, mas certamente o impacto de dentro de campo, do quanto que o clube foi ano passado, está muito ligado com a queda do sócio. E aí tem muita responsabilidade também da diretoria. Não, desculpa, Aline, mas não é. Eu não estou dizendo que a culpa é do torcedor. É que o torcedor é que define o tamanho que o clube tem. Não é que o torcedor é culpado, não é isso. É que quem define o tamanho do seu clube é o torcedor. Se o torcedor vai saindo do plano de sócio, o clube vai se tornando menor. Não tem jeito. E assim, sim, não concordo com você. Eu não concordo com você. Concordo, só acho que o desempenho dentro de campo, se fosse diferente, talvez não teria esse impacto, né? Não, discordo. Depois do título do Nordeste, que era um título desejado e cobrado pela torcida, nós perdemos 6 mil sócios. Nós estamos em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, perdendo 2 mil sócios por mês. É o melhor início de Campeonato Brasileiro da história dos pontos corridos do Bahia. E nós estamos perdendo 2 mil sócios por mês. Então, a sua tese não faz sentido. Então, é que assim, sobre isso, eu tenho um outro olhar também, que eu já até conversei com algumas pessoas. A minha visão, estando um pouco mais afastada do clube nesse momento, sobre isso, é que eu vejo um torcedor muito crítico à diretoria e muito crítico ao clube. Eu vejo o Bahia muito bem, eu até entendo, para mim, eu até questiono, para mim que estou um pouco mais distante, eu falo, gente, mas eu vejo o Bahia tomando forma, eu vejo o Bahia galgando, eu não entendo essa pressão tão grande do torcedor. E eu conversei sobre isso com algumas pessoas. E eu acho que talvez, e aí é completamente sensação,
que talvez isso tenha a ver com comunicação e com diálogo, talvez, de diretoria com o torcedor. Eu sinto falta, por exemplo, do torcedor do Bahia, como a gente está acostumado a ver, de apoio nesse último ano. Quando a gente abre as redes sociais, é muita crítica, e eu acho que talvez isso tenha dos dois lados. Talvez isso tenha um pouco da diretoria de, em algum momento, falar mais diretamente, assumir que errou em alguns pontos. Enfim, você pode não concordar e pode ser uma sensação minha um pouco mais distante. Desculpa, mas não concordo de novo. Eu acho que o país está doente. Inclusive torcedor de futebol, inclusive a torcida do Bahia e de todos os outros clubes. Não estou aqui especificando na torcida do Bahia. O país se transformou num processo de intolerância, intransigência e de incapacidade de análise do todo que permeia todo mundo. Permeia a mim, a você, ao torcedor do Bahia, ao torcedor do Ceará, ao torcedor do São Paulo. O torcedor do Ceará estava fazendo manifestação outro dia no aeroporto. Amigos, olha o que é o Ceará hoje e o que era o Ceará 5 anos atrás. O torcedor do Palmeiras estava chateado, reclamando, pichando o muro, porque não foi campeão brasileiro ano passado e perdeu a Recopa. A Libertadores, ganhou a Libertadores e depois perdeu a Supercopa para o Flamengo. Aí vai pichar o muro. Supercopa. Então, assim, isso daí é uma alucinação coletiva. Eu não consigo concordar com isso. Aí você me fala o seguinte: qual é hoje a torcida que está feliz? Aí você vai escolher 3, 4. É assim. A do Bragantino. A do Red Bull, a do Fortaleza, nesse momento. A do Flamengo, bicampeão brasileiro, não está feliz? Tá arretada. Tá arretada. Ô, Darino, vou te falar assim, ó. Há 6 meses atrás, Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, estava no horror. Porque o Ceará estava muito bem e o Fortaleza disputando para não cair. O tri invicto. Então o que acontece? Infelizmente, quando a gente tem um processo de desgaste, esfacelamento social, como é o caso do Brasil, assim, isso impacta em tudo. As pessoas mandam nas minhas redes sociais, que graças a Deus cada vez eu vejo menos. Você vai morrer, você é um bandido, saia fora do meu Bahia, não sei o que. Mas, por outro lado, tem muita gente coerente, de bom senso, que ajuda e nos dá fôlego no dia a dia. Eu não vou generalizar, não. É até a minoria, esse grupo, mas faz mais barulho. Se a gente não tivesse a capacidade de resiliência que nós temos, de resistência, de entender que o mundo tem um lado ruim, mas tem muita gente boa, e o Bahia, sim, tem uma torcida imensa e fanática, tem uma galera de salário mínimo que está mantendo o seu sócio em dia, tem uma galera desempregada que está mantendo o seu sócio em dia. Então, assim, tem o outro lado que é o que nos dá força. Mas eu falo o seguinte: não é o momento que o clube viveu no passado, que foi um momento atípico, foi decisão errada? Claro que teve decisão errada, mas nós demitimos Roger quando nós éramos 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Nós demitimos Roger, porque ninguém conseguia sustentar mais. Contratamos um treinador experiente como Mano Menezes e deu errado. Então, assim, na hora das contratações no começo do ano passado, eu não tomei porrada na hora que a gente anunciou as contratações. Eu não tomei porrada. Mas eu tomei muita porrada quando as contratações não deram certo. E as desse ano, presidente? Ainda vem alguém? Tem dinheiro para contratar? Vamos não esqueça. Ele ia mapear. Ele ia mapear. Ele ia mapear. Goleiro já não traz. Esse goleiro tá completo. Opa, depois do goleiro é um que interessa. Lateral. Vamos lá. O que acontece? Lateral direito. Vamos lá. Primeiro na essência. Assim, nós, esse ano é uma estratégia de... É um joguinho de xadrez o tempo todo. Nós montamos um time sem dinheiro. Nós não compramos ninguém esse ano. Gastamos um dinheirinho para comprar Luiz Otávio, um pouquinho para comprar Oscar Ruiz, que a gente embutiu no salário, um jogo meio maluco ali financeiro. Mas nós montamos um time inteiro sem investir, sem pagar luva, sem pagar aquisição praticamente, sem nada. Então, essa foi um movimento. Temos uma folha hoje que hoje é 25% menor do que a folha do ano passado. Isso significa que estamos acertando mais esse ano e que erramos ano passado, não tenho o menor dúvida. Mas um elenco também reduzido, né? Mais reduzido, mas mais competitivo. Então, sim. Vamos lá. A linha de defesa hoje está completa. A gente poderá trazer alguém se alguém sair.
Tá completo, então você tá contando com o Lucas, né? Contando que o Lucas vai ser utilizado ainda ao longo da temporada. Contando com o Lucas. Nós temos hoje Conte, Luiz Otávio, Lígia, Lucas e Gustavo. São 5 zagueiros. Quem vai ser primeiro ou segundo é o treinador que define. Presidente, falando rapidinho até da zaga, é o segundo ano de empréstimo do Ignácio. Qual é o critério diretamente para não se dar essa oportunidade ao Ignácio no time profissional? A gente hoje, se tivesse ele aqui, ele estaria como 5º zagueiro da gente, ou como 4º, jogando pouco. E a gente achou que, como ano passado ele foi injustiçado porque ele não jogou, e poderia ter jogado, mas não jogou, esse ano nós combinamos com ele que se a gente percebesse que ele não teria muita minutagem, a gente emprestaria para dar minutagem a ele. Mas o jogador do clube, está sendo ótimo ele jogar na Chapecoense, está bem, inclusive, e pode, ano que vem, voltar para cá e fazer um papel bom. Então foi mesmo circunstâncias estratégicas, assim, né? Continue as contratações. No meio de campo, tá claro que a gente precisa buscar... Lateral não vem. Você falou da linha de defesa, então ela completa com os laterais. Hoje não. Em determinado momento havia uma hipótese de negociação de Juninho Capixaba, que não se confirmou, e a gente estava buscando um lateral esquerdo para repor, né? Mas a gente não tem condição de ter 3 laterais direitos ou 3 laterais esquerdos. Não tem dinheiro para isso. Mas na hipótese de uma saída, sim, poderá vir um outro jogador para suprir qualquer desses setores, né? Meio de campo, tá claro que nós precisamos de uma alternativa para suprir a saída de Tassiano. Nós estamos buscando isso no mercado, né? Pode vir um jogador de meio de campo para suprir presidente, você não acha pouco, não, porque é o seguinte, o Bahia tem uma carência de jogadores ofensivos no meio de campo. Tanto de criação como de chegada ao ataque, como era Tassiano. Então, o Bahia não tem, por exemplo, uma peça de reposição a Daniel, com as mesmas características. Concordo com você. E eu acho que tem, mas está machucado. Que é isso, né? O nosso papo vai vir. Mas Ramires não é a mesma função de... Mas Ramires não é a mesma função de Daniel. Daniel joga mais recuado, cria... Mas pode jogar no mesmo espaço do campo, né? Mas é algum jogador que está tendo uma recuperação lenta. Pode jogar, mas às vezes ele jogava mais para frente. Né? Eu enxergo o Índio como reposição a Rodriguinho, por exemplo, a minha opinião. Mas às vezes ele jogava ele mais 3 na frente, né? Então... Ele fazia aquela função de um 10, digamos assim. Mas, assim, independente disso, recuperação lenta, a gente não conta com a volta dele tão cedo. Não contamos. Né? Não contamos. É uma recuperação que está mais lenta do que a gente imaginava. Enfim, depois para pegar ritmo de meio de Campeonato Brasileiro é muito difícil. Mas eu concordo. Então, é a reposição de Tassiano e, tendo um jogador de bom nível, nós poderemos trazer um segundo jogador no meio de campo. É possível. Mas não vamos trazer para preencher o número ali. Certo? Se você for olhar, praticamente todos os jogadores da gente do elenco hoje estão sendo usados. Isso é muito raro no futebol também, né? Em geral, a gente tem aqueles encostados, né, que nem viajam. A gente não tem isso praticamente. Nosso elenco é muito curto. Então, eu concordo que a gente precisa de entre 1 e 2 jogadores no meio de campo. Precisamos de mais um atacante de lado, com certeza. Estamos procurando velocidade e que consiga fazer mais pelo lado esquerdo, um pouco o que Rossi faz pela direita, né? E que dê opção de banco, de alternativa, essa coisa toda. Então serão... esse é o desenho, entre 2 e 3 peças que nós estamos buscando. Exatamente. 2 no mínimo e 3 no máximo para fechar o elenco brasileiro. Pode ser 4, assim, Darino, porque às vezes a gente encontra uma oportunidade de um atleta que chega para fazer o final do campeonato desse ano e já está aqui ano que vem, né? Tem um, por exemplo, que a gente avançou bastante agora à noite, e é um jogador que viria para fazer um papel esse ano para ficar até ano que vem já, entendeu? Lado ou meio? Não, de meio, mais de meio. Esse de agora de noite é um mais de meio. Do Brasil ou do exterior? Não tá do Brasil ou do exterior? Bora apertar, Darino, bora, Aline, aperta. Eu diria que ele é um gringo brasileiro. Boa dica, hein? Boa dica. Mas assim, é um jogador que ainda não está fechado, mas avançamos, né? É isso que, assim, às vezes a torcida fala, demoramos mesmo. Às vezes a gente sabe que a gente demora mais do que precisa, mas é para contratar sem dinheiro e um jogador que chegue aqui e tenha condição de jogar. Então, a composição não é fácil. Essa era a minha pergunta, presidente. Desses 3 que vocês estão querendo contratar, a ideia é toda essa como empréstimo, né? Empréstimo, Tassiano, está indo embora. Esse que a gente está trazendo, possivelmente fechando hoje ou amanhã, ele é um jogador que está livre no mercado.
Você disse que estava difícil, que não podia, que ainda não estava certo. Agora você está dizendo que está fechando hoje ou amanhã. Podia dar esse presente aí, sócio digital, um ano, tal. Eu acho que ele vai soltar. Eu acho que ele vai soltar daqui pro final. Não vou soltar, não, porque se eu soltar. Se alguém ligar para ele assim e falar, o homem tá com a caneta na mão, Guilherme. Não, pode largar aí. Se eu soltar, alguém vai lá. Aí em cima. Não, alguém vai lá e atravessa. A gente não solta, não. Apesar do que sempre alguém solta, né? Mas a gente está bem avançado, é um jogador que está livre no mercado, mas estava jogando em time de um bom nível de competição. Ficou livre ontem? Não, já estava livre. Gringo brasileiro. Não é Hernani, não. Não é Hernani, não. A dica não é Hernani. Gringo brasileiro. Ainda bem que não é Hernani, porque a gente não precisa de um outro Elias, viu? Pelo amor de Deus. Com certeza. Quem é agora aí Quem é agora na roda? E a gente tem Rodalega que nem estreou ainda, né? Chegou hoje no clube e acho que é também um cara que vai somar bastante para esse Campeonato Brasileiro. Ele até na coletiva de hoje falou que, embora ele faça essa função de 9, ele pode também ajudar pelas beiradas. Daqui a pouco a gente nem sabe, Guilherme. E esse cara virou o ponto esquerda que você citou agora há pouco. Não, eu acho difícil. Com 35 anos? Não vai virar, não. Não, eu tô dizendo, daqui a pouco não sabe, mas joga. O Rodriguinho tem 33 e não corre, mas dá um apoio do lado esquerdo ali. Eu tô falando tipo disso, de casar ali do lado esquerdo. Não, só faz cobrir. Miguel danado o Rodriguinho ali na ponta. Correu a vida toda, como ele falou, vai correr hoje pra quê? Às vezes até pra mudar estilo de jogo. Ele pode jogar com o Gilberto, por exemplo, Rodalega, pelas características dos dois, né? E às vezes fazer 2 atacantes, por exemplo, entendeu? Depender de... Enfim, aí é com dado Isso vai decidir o dado, não é? Então vamos falar do que interessa aqui. Você falou de 2 a 3 jogadores. Vamos continuar aqui, que tá bom. Você falou de 2 a 3 jogadores, falou que já tem um praticamente fechado, mas a gente tem a abertura da janela internacional agora em agosto e o Bahia tem 4 jogadores. No brasileiro pode relacionar até 5, pode trazer mais, né? Mas teria vaga aí em aberto para estrangeiro. É um mercado que o Bahia está de olho para suprir aí essas posições? Aline, porque veja, o movimento que tem acontecido no Brasil é de pouquíssimas contratações, né? Se a gente for olhar, os clubes todos do Brasil estão contratando muito pouco. Todo torcedor pressiona e todo clube segura a negociação. Primeiro porque não tem dinheiro. Segundo, quem tem jogador bom ou razoável não libera, né? Não tá... Então, as transações internas são muito raras nesse momento, né? Você vê um jogador... Eu não consigo trazer, por exemplo, aqui hipoteticamente, né, um cara do Grêmio que está indo na viagem do grupo. A gente pode trazer alguém do Grêmio, só uma hipótese aqui, né? Que não está viajando, que está lá do 25 para cima do elenco. Como o né? Lucas. Como o Lucas, por exemplo, que veio muito mais como um jogador de futuro do que como um jogador de presente, né? Um jogador de 21 anos, né? Mas assim, a gente, dentro do panorama nacional, até tirar jogador da Série B tá muito difícil. A gente tentou contratar 2 jogadores da Série B, né? Como ano passado, o Breno Lopes, por exemplo, que estava no Juventude e foi para o Palmeiras, um mês antes dele ir para o Palmeiras, nós apresentamos proposta oficial por ele e a resposta do Juventude queria 4 vezes o que a gente estava disposto a pagar. E depois mostrou que valia mesmo. Foi um jogador mas a gente tentou trazer quando o Palmeiras não tinha nem feito proposta ainda. Mas é muito difícil tirar jogador da Série B hoje, é muito difícil ter jogador tecnicamente bom, com o nível que nós temos hoje no nosso elenco, que esteja à disposição em clubes de Série A. Então a gente tem que sim olhar para o mercado internacional. Ô Belintani, falando agora sobre ano que vem, já estou preocupado com para o ano pelo seguinte. As 3 principais referências ofensivas do Bahia terminam o contrato esse ano, Gilberto, Rodriguinho e Rossi, no final do ano. A base não parece que vai suprir essas eventuais ausências. Rodalega tem 35 anos e é contrato curto. Caso Gilberto e Rodriguinho saiam, serão aproximadamente 10 milhões aí de economia em 2022 em pagamento de salários, né? A estimativa aqui que eu fiz pelas notícias que a gente tem aí do que eles ganham. Em que pé está essa reposição, já pensando em 2022? A busca por pelo menos um homem-gol para a próxima temporada. Né? Repare, é isso, vou chegar lá. A busca pelo menos de um homem-gol para a próxima temporada, né? Em que pé está agora? Ela está parada. Rapidinho, o Bahia está mapeando, ou o Bahia já está em negociação com pelo menos essa referência que vai ser necessária para o ano que vem. E de onde vem esse nome? Brasil ou exterior, se ele já estiver aí em pauta? E eu quero saber o seguinte, renovação de Rossi. O Bahia já começou a renovar, ele já está livre para assinar pré-contrato com qualquer clube, já que o contrato dele termina no final desse ano. Vamos lá. Rossi tem um caminho, bom, eu não vou explicitar aqui, mas tem um caminho assim que é bem
assim, bem possível para a renovação, assim, né? O que a gente entende que, lógico, ele querendo ficar e tudo, que eu acho que vai querer, que ele está bem aqui, feliz, mas eu acho que esse é um tema que a gente tem uma boa condução aí. Mas não vou falar especificamente do Homem-Gol, né? A gente não sabe como é que vai ficar Gilberto, como é que vai chegar o próprio Rodalega, tem Marcelo na base também, como é que ele vai desenvolver, tá voltando de lesão agora. Então, assim, eu diria que hoje parece até que você tem um escuta dentro do Fazendão, mas do CT Variz Macedo, mas hoje nós tivemos a primeira reunião do que a gente chama de planejamento do elenco sombra, né? O elenco sombra que a gente chama, aí Chávar é que cuida desse projeto, que é o elenco de mapeamento para o ano que vem, com base nos contratos que vão acabar, quem a gente vai buscar renovação, quem a gente sabe que já está livre no mercado e vai começar a receber proposta de pré-contrato agora, do Bahia, já agora, né? Então, assim, hoje foi a primeira reunião. O que é essa reunião de elenco sombra? É um grande mapa que tem o nosso elenco, em quem a gente tem contrato, mas planeja que talvez seja melhor emprestar para outro clube, planeja que 2022 seja melhor, né, ir passar um tempo em outro lugar. Quem não tem contrato, mas a gente quer que fique, então vamos trabalhar para renovar. Quem tem final de contrato nos seus clubes e a gente já se interessou, o Dade já mapeou todo mundo. E quem, apesar de não estar em contrato final com os seus clubes, nos interessa que a gente pode começar a fazer proposta. Esse é o grande mapa, dentro do campograma, né, laterais direitos, aí você tem ali 7, 8, laterais esquerdos 7, 8, e a gente vai montando. Hoje foi a primeira reunião disso. Mas o 9 já apareceu no mapeamento? Não. A gente tem vários 9 mapeados. Para a gente trazer Rodalega agora, por exemplo, a gente Darino, vou te falar assim, ó, só para te dar um exemplo assim, de lateral esquerdo, quando a gente achou que Juninho Capixaba sairia no meio do ano e que a gente estava buscando uma reposição, só de lateral esquerdo, na minha lista aqui de análise do Dade, são 72. Engraçado que eu pedi esse número ontem, né, de número, para planejar a reunião de hoje, de número de jogadores que a gente tinha analisado de cada setor, né? Quando eu falo 72, não é uma análise assim, botou numa lista, não. É uma análise mesmo. O Dade analisou, falou esse vai, esse não vai, vimos condições comerciais, uma série de coisas, né? Então é um trabalho. Centroavante nós temos aqui, para fechar a Rodalega, a gente tinha 4 ou 5 afunilando, né? E a gente entendeu que Rodalega era a melhor escolha de conveniência e oportunidade ali, que estavam estabelecidos. Ô, presidente, vou aproveitar essa pergunta para pedir para você falar mais especificamente do Gilberto, porque é um assunto que vira e mexe, a gente volta a falar. Agora, recentemente, teve de novo especulação que o Gilberto teve sondagem para sair do Bahia, e aí rola todo aquele frisson e o jogador acaba não falando tão diretamente, deixa muito para os representantes dele. Então, eu acho que fica um pouco mais distante para o torcedor, que tem uma situação de começar a olhar para o Gilberto com idolatria, mas ficar com esse receio de não renovar, enfim. Qual é o tipo de importância que a diretoria realmente dá no nível de... Óbvio que dá importância, mas no nível de que tipo de esforço a gente é capaz de fazer para manter um jogador que tem hoje os números que o Gilberto tem pelo Bahia, tem o nome que o Gilberto tem pelo Bahia, e o que vocês realmente sentem do jogador para essa permanência, ou não? Bom, Aline, primeiro que o Gilberto estar no Bahia hoje já foi fruto de um esforço. No começo de 2020, nós quase perdemos Gilberto por um clube que veio e pagou a multa, e a gente falou, não, nós vamos cobrir isso, o Gilberto vai ficar, melhoramos a situação dele, ele fez um bom contrato em 2021, inclusive em determinado período da crise nós tivemos dificuldade de pagar, renegociamos isso e estamos finalizando o pagamento, inclusive do atrasado, né? Gilberto, como todos os outros jogadores, foram muito compreensivos e a gente está aos poucos terminando de regularizar, mas assim, Gilberto hoje no Bahia já é um grande esforço para o Bahia. E nós seguiremos fazendo o grande esforço se ele quiser ficar. É uma situação difícil, porque é um jogador cada vez mais valorizado no mercado, mas eu diria que entre ir para o exterior ganhando um pouco mais ou ficar aqui ganhando um pouco menos, eu tenho certeza que Gilberto vai preferir ficar aqui. E ele sabe que a gente vai fazer todo o esforço. Agora, se chegar propostas que são inalcançáveis para nós não vamos esticar o braço, porque a gente vai fazer todo o esforço que a gente puder cumprir, mas fazer algo que a gente não possa cumprir, nós não faremos. Até chegando a falar desse esforço, o Gilberto chegou a falar em uma das entrevistas de pós-jogo que você já tinha dito que ia decidir a situação,
Ele disse que não ia mais falar do assunto, que ele ia deixar que o presidente do clube resolvesse, que ele ia focar em jogar futebol. E, assim, a situação de Gilberto, no caso, Gilberto veio em 2018 e pouca gente sabe que, como foi um contrato curto, ele jogando no Bahia, ele já poderia ali assinar um pré-contrato com qualquer clube e não fez, renova por 2 anos com o clube. Após renovar, chega ao final desse contrato e, novamente, ele poderia assinar pré-contrato e não fez, mostra, digamos assim, que não é o perfil do atleta de estar em uma equipe e assinar um pré-contrato com outra e depois sair, digamos que sem um clube ser também valorizado. Isso dá uma calma para vocês para trabalhar tanto uma possível renovação quanto uma possível negociação do atleta? Calma é uma palavra muito forte, viu, Marinho? Nesse caso aí, eu nunca tenho calma, porque eu falo com o empresário Gilberto 2 vezes por semana, para você ter uma ideia. 2 vezes por semana. Porque quando ele não me liga durante a semana, eu mando um oi sumido para ele para manter a conversa. Faz bem, viu? Faz bem. Continue. Então, assim, me passa o zap dele aí para fazer pressão daqui também. Cria um grupo, Darino. Cria um grupo. Meu irmão, eu vou apertar a mente desse cara que ele vai... Vaza sem querer o telefone, assim. Sem querer vazar. Ele vai ceder por osmose. Mas vamos lá. Gilberto já é um ídolo do clube. Né? Ele sabe disso. O clube pelo qual ele mais jogou na carreira, mais fez gol, mais idolatrado, ganhou o título importante para nós agora, foi uma das lideranças desse título. Então, assim, o que a gente conversa de forma muito franca sempre que chegar alguma coisa para Gilberto, se for muito bom para ele, nós não vamos deixar de fazer por bobagem. Por exemplo, a multa é 2 milhões de euros. O cara lá conseguiu chegar em 1.800.000. E Gilberto diz, presidente, não aconteceu isso, certo? Mas, presidente, por favor, eu preciso ir, para minha família é importante. Né? O cara que fez o que fez pelo clube e é correto como ele é, jamais nós chegaremos numa negociação para ir na minúcia do detalhe, prender um cara que está querendo ir. Mas justamente porque a gente tem essa postura com ele e sabe disso, eu tenho certeza que ele também não irá para fora e para outro projeto se for por detalhe. Primeiro que a gente vai fazer todo o esforço para que ele não vá. Segundo, quando a gente chegar no momento que, Gilberto, aqui é nosso limite, e o outro proposta for um pouco maior, eu tenho certeza que ele vai querer ficar aqui. Agora, é coerente, por tudo que a gente defende e pela responsabilidade que nós temos, que um jogador pode ser o mais importante que ele for para o Bahia, ele não pode estar acima da nossa capacidade real de pagamento. Isso não estará. Agora, nós já mostramos para Gilberto algumas vezes que tê-lo aqui merece um esforço grande. E a gente vai continuar fazendo esse esforço. Se conseguirmos que ele permaneça, ótimo. Se não for possível, vamos atrás de outros que possam construir uma nova história no clube. Boa noite, pessoal. No cheiro de renovação, viu? Deixa só eu dar boa noite aqui, que eu estou há um tempo na tela, ainda não dei boa noite. Meu amigo Felipe Santana teve que se ausentar aqui por uma urgência. Dá boa noite a Aline, Darino e Marinho Júnior. Melhorou a qualidade estética, viu? Melhorou bastante. Eu diria da camisa, Dadá. Eu diria da camisa. Da lataria também. Aí é bondade sua. Mas a gente precisa liberar o homem daqui a pouco, então queria pedir as perguntas finais de Aline, de Darino e de Marinho Júnior, que 22h15 eu soube que ele tem reunião. Eu espero que seja para contratar. Ele chega, deu um vazar aí, mas daqui a pouquinho o Guilherme Belintani está de volta com a gente. Volte, viu? Até aproveitar enquanto ele reconecta aí, ler algumas mensagens aqui na hashtag Sócio Digital. As mensagens não, né? Algumas pessoas que estão participando aqui, o Lincoln, a galera do Info Bahia, Gabriel Evangelista, o Rádio Bara, cadê? Carlos Farias, Juan do Mais Um Bahia, a galera do Amor de Aço também, muita gente participando pela hashtag Sócio Digital no Twitter. A gente tem aqui o presidente está de volta, a gente tem até às 10h15 para vocês aproveitarem e fazerem as últimas perguntas, que eu acho que ele vai ter reunião de contratação. Tomara que seja para contratar, meu irmão. Então, Aline, por favor, fica à vontade para fazer. Mas ainda só para fechar isso aí, viu, Rafa? É porque a gente realmente ainda tem uma reunião agora que era 10 horas, já passei para 10h30 para a gente poder ter um papo mais longo. Mas vamos seguir aí para as últimas perguntas, estou bem à disposição também. Só reunião 10 horas, é reunião 10 horas. A gente faz com frequência a reunião 10 horas. Eu quero só um choro aqui, ó. Eu acho que a gente devia ter cada um direito a uma última pergunta, mas tem uma questão que é a obrigação do presidente se posicionar hoje, que é o caso Gadu. E aí eu acho que isso não pode entrar no nosso crédito de perguntas. Pode ser, Rafa?
Cada Tudo um faz bem, um e ele fala E sobre Gadu. eu vou fazer A emendada parte. duas, igual na O coletiva, jornal- a gente emenda 3, 4. O jornalista em mim vai permitir essa brecha na legislação que Darina encontrou aí. Mas pode ficar à vontade, presidente. Tá no regulamento da entrevista aqui, ó. Falo logo sobre isso com muita tranquilidade, assim, não é uma decisão fácil para um presidente tomar, para um clube tomar, não é. Gadu saiu daqui desgastada, falando mal do clube, não teve uma postura adequada na questão do novo contrato dela, a gente iria, inclusive, pagar mais do que ela foi ganhando para lá, enfim, teve um desgaste grande, tem episódio de violência contra a sua companheira, que a gente procurou saber também, ouvimos a companheira dela, a ex-companheira, exatamente, ouvimos a ex-companheira dela, isso tudo, mas tem uma coisa, assim, eu falei, inclusive, no episódio de Jean, e tomei muita porrada naquilo, as pessoas erram e cometem erros graves, e crimes, inclusive, como foi o caso de Jeanzinho, né? Como é o caso do que aconteceu com o Gadu, e, além do mais, pela questão da forma como ela saiu do clube. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu acredito muito que ninguém pode ser cancelado, para usar a palavra da moda, pela sua eternidade, se a própria pessoa é capaz de olhar para trás e fazer uma revisão dos seus erros, das suas circunstâncias. Nós falamos o tempo todo aqui nessa entrevista de erros que eu cometi. Eu faço algumas críticas à torcida, como faço agora, principalmente a torcida que tem condição, e eu quero deixar claro isso, eu critico a torcida que tem condição de permanecer sócio do clube e deixa de permanecer porque não está ganhando nada em troca. Essa é a minha crítica. Não é o torcedor que não tem condição de pagar, que está desempregado na crise. Mas eu também cometo meus erros, né? A gente falou muito disso aqui. Gente, é impressionante as pessoas que me mandam mensagem em redes sociais da maneira mais agressiva de todas. E quando você vai olhar no perfil dela, ela está falando de Deus. É impressionante. É impressionante. Então, meus amigos, é o seguinte, a capacidade de perdoar, de ser tolerante, de entender que as pessoas erram, algumas cometem erros mais graves, outras menos graves. A capacidade de entender que as relações humanas são complexas e devem ser avaliadas no seu todo, inclusive na capacidade de transformação de cada um, isso deve ser levado em conta sempre. Eu não serei um presidente do cancelamento. Não serei. Apesar de achar erros graves, circunstâncias muito complexas, eu não serei um presidente de cancelamento. Não serei. Gadu também tem seus sofrimentos, tem suas dificuldades, tem suas circunstâncias que contextualizam seus erros, e nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Mas longe de mim instituir, enquanto eu for presidente, uma cultura do cancelamento das pessoas, à torta e à direita, sem compreender que as relações humanas são forjadas dentro de conceitos, de contextos, de circunstâncias de vida, de histórias de vida, que devem sempre ser consideradas. Eu acredito que as pessoas podem ser melhores do que foram em determinado momento. E se eu não exercitar essa capacidade, é melhor desacreditar do ser humano. O presidente, a grande crítica aí de parte da torcida é a incongruência em relação às ações institucionais do clube, né? Que é contra a violência contra a mulher e é um clube muito antenado em relação à valorização do papel da mulher na sociedade. Então, e outra, não é também um cancelamento gratuito. Ela falou coisas que mancham a imagem do clube. Mancham a gestão do clube, né? Mancham, não é nem só a questão do problema dela pessoal, é a questão do problema dela com a instituição. Mancham. Darino, mancham. E ela se arrependeu profundamente do que ela fez. Mas ela já falou sobre isso publicamente? Não sei se publicamente, mas ela falou para nós. Mas ela tem que falar, né? Ela vai falar. Só fazendo o registro. Ela fez uma postagem hoje nas redes sociais sobre essa situação. Mas veja, Rafa, ela pode falar publicamente. Mas para mim o que interessa saber é se ela se arrependeu. E ela se arrependeu profundamente do que fez. Assim como, Darino, todos nós já nos arrependemos de erros gravíssimos na nossa vida. E se nós formos cancelados por algum erro gravíssimo que a gente cometeu e não tiver a chance de recuperar-se desse erro, vai virar uma cultura de que as pessoas vão ser abominadas na vida por erros graves que cometam. Erros graves não podem acabar as vidas das pessoas, por mais graves que sejam.
ela não é uma pessoa errada sistematicamente. Ela não é um erro contínuo na vida dela, ela cometeu erros. E, meu amigo, se nós não formos capazes de entender que as pessoas todas cometem erros, algumas mais graves, outras menos graves, e que são capazes de se recuperar, é melhor a gente desistir da vida humana. Eu sou desses que acredito que as pessoas se recuperam, que as pessoas são capazes de ser melhores, e eu não vou participar da cultura do cancelamento. Eu prefiro ser cancelado do que apoiar o cancelamento. Eu diria que eu concordo 90% com você, principalmente quando a gente fala da lógica do cancelamento. Mas os 10% que eu não concordo, e eu não estou falando, só para deixar claro especificamente desse caso, porque eu sei sobre o caso, mas eu acho que eu sei muito superficialmente do nível de seriedade que esse caso ele acaba necessitando. Então, não estou falando especificamente dele, mas eu estou falando desse discurso. Qual o ponto desse discurso para mim? Eu acho que as pessoas merecem uma segunda chance, eu acho que a gente não pode cancelar as pessoas, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca elas numa posição de idolatria, numa posição que elas viram referência, porque aí a gente está falando de outras pessoas que olham e se espelham, né? Então eu tenho um pouco esse questionamento com jogadores que cometeram erros gravíssimos, na minha opinião, de voltarem a atuar. Eu contesto, eu não sei se para o clube... o tipo de mensagem que ele passa para a criança que está ali assistindo aquele jogador e a mensagem que passa pelo que ele já fez anteriormente, você criar um ídolo que tenha algo assim na sua história, eu acho que é complicado, porque a partir de a gente está falando de várias mentes, né, de várias outras pessoas. Eu concordo 100%, você concordou com 90% do que eu falei, eu concordo 100% com o que você falou. Gadu, para ser ídolo novamente, ela saiu daqui como ídolo, para ela ser novamente, vai dar muito mais trabalho para ela. Não sei se ela vai conseguir novamente ser idolatrada pela sua torcida. Improvável que aconteça. E eu concordo com você e eu compreendo que ela tenha que sofrer com isso. Eu não estou defendendo aqui a pessoa que cometeu um erro e a gente vai passar a mão na cabeça e acabou. Cometeu erro, isso tem circunstâncias na vida. Eu só não acho que as pessoas devem encerrar carreiras por causa de um erro que cometeu e que se mostra disposta a recuperar. Ela deve... Ela disse, eu quero retomar um caminho. Ela podia ir para outro clube ali. Gadu tinha vaga em outro clube. Só que eu acredito que o Bahia é um clube que pode colaborar muito com essa nova fase da vida dela. Mesmo ela falando o que falou do clube. Então, eu acredito nisso. Eu acredito, é o meu estilo, é o meu jeito. Eu acho que as pessoas podem sim se recuperar, mas eu concordo com você que daí a virar ídolo tem um trabalho muito maior. Quem cometeu erros tem muito mais trabalho de virar ídolo depois, né? Marinho Júnior, rodada final amigo. Agora? Rodada final. Agora vai ser rodada final, hein? Eu comecei com a Aline e não deu muito certo. Eu vou começar agora com o Puco, que está aqui do meu lado. A rodada final eu ia falar para terminar comigo, para ver se terminava... rápido e caceteiro, que ainda tem que ler mensagem da galera. Faça a sua pergunta aí. Terminava batendo os parabéns no Sócio Digital, mas assim, vamos lá. Eu vou fazer rapidinho, 2 em 1, a segunda é até curtinha. Presidente, na final da Copa do Brasil, ele aí se picou. Se esconder as porras. Ele já sentiu, ele sentiu meu que maligno já. Ele já sabe que vem um carrinho pior do que aquele de Lucas Fonseca. Eu tô no celular, fui pegar o carregador, porque tá com 3% de bateria. Pronto, e se você fizer essas perguntas quentes e minha bateria acabasse, eles dizer que eu tava fugindo. Lá vem um carrinho pior do que aquele de Lucas Fonseca. Eu tô lhe avisando logo. Tá bom, mande ver. Presidente, o Bahia foi para a final da Copa do Brasil Sub-20 e o trio de ataque, o Marcelo junto com o Thiago e o Daniel, os três subiram, tiveram ali oportunidades e tal, mas um foi negociado, o outro está no transição hoje e ninguém sabe o que aconteceu, que é o caso do Daniel, renova, não renova, tá no clube, não tá, vai dar seguimento à vida dele quando acabar o contrato. Qual é a situação de Daniel? E já que é para finalizar, esse meia que pode pintar no Bahia é Rômulo Otero? Não é Rômulo Otero. Sobre Daniel, tem contrato até o final do mês, está cumprindo normalmente no clube, treinando, não vai renovar naturalmente, e o clube que contratar tem que indenizar o Bahia, tem que primeiro apresentar uma proposta superior à nossa. A gente já registrou nossa proposta e nenhum clube
apresentou proposta maior do que a nossa. Eu não sei exatamente os trâmites da legislação, o Vitor que sabe melhor do que isso, mas o clube que contratar vai ter que nos indenizar pelo período de formação, que dá em torno de uns R$2 milhões aproximadamente. Então, a gente já notificou todos os clubes, quem contratar aí dentro do Brasil tem que indenizar o Bahia. Mas dificilmente ele seguirá no Bahia. Fizemos de tudo para renovar e não foi possível. Pronto. Darino Senna, fica à vontade. Beleza. Aproveitando aqui, Marinho já falou de base, o Bahia estima um incremento de receita em 2021 em relação a 2020 de 30%, né? De 130 milhões para 171 milhões. Mas o investimento na base, segundo essa estimativa também, cresce só 10%, de 8 milhões e meio para 9,37 milhões. Você já disse algumas vezes que a base era um calo na sua gestão, que você precisava melhorar essa gestão. Então, diante disso, não é pouco esse crescimento. Só para ilustrar minha pergunta, o ano passado o Bahia foi o 5º clube que menos utilizou atletas da base no Brasileiro, segundo o levantamento da Pluriconsultoria. Uhum. Bom, Darino, eu acho que o diagnóstico que nós precisamos avançar muito na base é muito claro, mas temos avançado, nós dissemos isso o tempo todo, né? Eu acho que a base hoje já tem um perfil muito diferente do que quando eu entrei, não só em infraestrutura dentro do próprio CT Evaristo Macedo, como em profissionais, em captação. Nós temos sub-9, temos sub-11, temos sub-13, temos times que são cada vez mais competitivos também, e estamos aos poucos conseguindo fazer com que atletas oriundos da base ou do sub-23 tenham um papel relevante no time, né? Hoje, por exemplo, nós temos Matheus Teixeira, Matheus Bahia, Patrick, por exemplo, são jogadores originários da nossa base. Então, só para dar exemplo, nós temos 3 titulares hoje, 3 jogadores originários da base entre os titulares. A gente precisa avançar muito mais. Não é uma questão orçamentária, viu, Darino? Não é uma questão orçamentária. A gente tem principalmente uma questão de estratégia / gestão. E a vinda de Chavre tem muito a ver com isso. Chavre hoje é o nosso gerente de futebol, mas ele se consolidou como gerente de base. Então hoje ele tem um pé na base e um pé no profissional, e temos avançado bastante. A escolha de Júnior Chavre para vir para cá teve o objetivo de suprir essa lacuna. Sobre o aumento de receita, lógico, a gente projetou esse aumento de receita também prevendo a volta do público em 2021, que, se acontecer, vai ser muito no fim do ano, então não deverá ter impacto financeiro. Mas é um ano de muita luta ainda, portanto, eu não acho nem sequer que a gente vai conseguir bater essa meta pelo que está se desenhando até aqui. Aline Nastari, fica à vontade. Eu vou fazer 2 em 1 também, para não fazer 3, vou fazer 2 em 1. Todo mundo foi só fazer também. Eu podia falar de um monte de coisa aqui que tem para a gente falar, além do mandante, mas enfim, o presidente, eu queria a primeira, uma bem mais objetiva, que é em relação às contratações que você disse, porque eu sinto o torcedor tão ansioso para isso, eu queria entender se existe algum prazo. Você já deixou claro que não vai ter lateral, que vão ser 2 jogadores no meio e um jogador mais de ponta, mas vocês trabalham com algum prazo para isso? E a segunda, eu confesso que é mais uma ignorância minha e que eu vou fazer, porque pode ser do torcedor também, enfim, você pode ajudar a gente de alguma forma, que é em relação à venda do Fazendão. Você já disse que a grana que entra da venda do Fazendão não acha justo e ela não vai ser para o futebol. Mas sendo para a dívida do clube, para mim, é por isso que eu digo que é ignorância, que aí eu não entendo tão bem desse lado das finanças, que, de certa forma, ela alivia a folha do clube, alivia as dívidas do clube e, de alguma forma, ela poderia ajudar também nesse lado do futebol. Então, eu queria entender como isso funciona e o quanto que a venda do Fazendão ela pode ser importante também nesse contexto. Impacto zero no futebol, viu, Aline, a venda do Fazendão. Vou explicar por quê. A gente quer fazer uma venda do Fazendão que tenha uma sobreposição com a dívida trabalhista, né? Ela tem um volume parecido, a gente deve fazer a venda do Fazendão ali 22, 23 milhões de reais, e tem uma dívida trabalhista de 25, 26. Então, haverá digamos assim, uma sobreposição de uma receita com uma dívida, e o clube poder se livrar da dívida trabalhista nos próximos 2, 3, 4 anos é histórico para nós, mas a gente tem ainda uma estrutura de dívida que é absurda, né? Absurda. Nós devemos mais de 100 milhões de reais em Profut, por exemplo, que são os impostos antigos. Nós temos, além da dívida trabalhista, uma dívida cível também muito alta. Nós temos um processo, por exemplo, que é muito ameaçador para todos nós. Além do processo da BWA, o torcedor, é importante lembrar algumas coisas, né?
O presidente fala muito de dinheiro, fala de sócio, tenta dar bronca na torcida porque o sócio está caindo. Nós estamos, desde setembro de 2019, com 10% das receitas do clube sendo sequestradas. Desde setembro de 2019. Por que isso? Porque em 2011, houve um suposto mútuo de uma empresa com o clube, que emprestou 6 milhões de reais ao clube, e não há registro de entrada desses 6 milhões de reais no clube. Mas há um papel dizendo que o clube pegou emprestado esse dinheiro. Essa empresa acionou o Bahia na justiça. Hoje essa dívida está em 21 milhões de reais. E nós temos, desde setembro de 2019, 10% das receitas sendo sequestradas por causa dessa dívida, de 2011. Então, por exemplo, essa dívida, eu espero que a gente consiga, ao final do ano, ter concluído o pagamento dessa dívida de 21 milhões de reais. Cada mês é ali, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Veja, numa folha de 3 milhões e meio, 4 milhões, todo mês a gente tem, em média, 1 milhão sequestrado por conta dessa dívida de 2011. Então, essa dívida, vamos acabar no final do ano. Se acabarmos esse esqueleto no final do ano, que é um dos esqueletos, o outro esqueleto é a dívida trabalhista, e temos um processo grande também, que é o processo contra o Banco Opportunity, quer dizer, do Banco Opportunity contra nós, que também houve uma negociação, quando o Opportunity saiu do Bahia, de que 30% de todas as vendas de jogadores, 30% ao longo de, salvo engano, 15 anos ou 20 anos, deveriam ser destinadas ao Banco Opportunity. E isso está numa ação judicial enorme. Só para dar um exemplo a você, que se eu disser aqui que a partir do momento que a gente acabar a dívida trabalhista, vendendo o fazendão, nós vamos colocar mais dinheiro no futebol, eu seria profundamente irresponsável. Seria que muito torcedor quer ouvir, mas eu não vou dizer. Porque o que nós precisamos é fazer o clube se transformando no médio e longo prazo. Eu não, com todo o respeito que eu tenho a esses clubes que eu vou citar, mas eu acho que o torcedor do Bahia não quer ver o Bahia na situação, por exemplo, com todo o respeito, eu repito, que o Sport está hoje, por exemplo. Ou que o Vasco está hoje. O Sport ainda se mantendo na Série A, mas o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo, o próprio Corinthians, que tem dificuldades enormes, o Atlético Mineiro, que tem dívida enorme. O torcedor do Bahia quer ver um time competitivo, e eu também quero, mas a gente não quer ver um clube em estado falimentar. Então eu tenho uma responsabilidade de andar numa corda bamba, me equilibrando entre fazer um time mais próximo do que o torcedor quer, mas ao mesmo tempo não me desequilibrar financeiramente. Então, assim, a chance que nós temos de aumentar o investimento em futebol nos próximos anos ainda é muito difícil. O clube não fechou ainda um ciclo de recuperação financeira e de achatamento da dívida, estava nesse caminho, mas a pandemia prejudicou bastante. A outra pergunta sua, prazo para contratação, não temos. Não temos porque depende não da gente, depende do mercado e com quem a gente conversa. Mas eu diria... E da reunião de hoje. Intensos, bastante intensos, em fechamentos, em negociação, conversas bastante intensas o tempo todo, e que vai... a gente anunciou há cerca de 10 dias, talvez, um centroavante, que é Rodalega, um centroavante super disputado no futebol mundial, tinha mercado de Turquia, tinha mercado de Europa, tinha mercado na América do Sul, decidiu vir ao Bahia. Estamos aí muito próximo de fechar uma segunda contratação do mês, mas estamos trabalhando muito, mas eu não dou prazo, não. O gringo brasileiro fala espanhol, fala o quê? Pode só adiantar isso? Rafael, A língua do homem. Eu quero ver se ele não vai dizer isso. Eu também quero saber. É o quê? Eu só vou deixar ele fazer essa porque eu também quero saber. Gringo que não fala espanhol fica difícil se adaptar ao Brasil, né? Com outra língua mais complexa. Então pronto, aí, já deixou nas entrelinhas, agradecendo demais a todos da audiência, pessoal, hoje dia especial do Sócio Digital, tivemos mais cedo resenha de Mestre com Dado, que já está disponível para quem não assistiu, um papo sensacional com Dado Cavalcante. Pois não, Aline? Posso agradecer um pouquinho, porque eu queria dizer só uma coisinha rapidinho, que eu acabo cobrindo todos os clubes do Brasil, né? E eu sempre elogio muito vocês, elogio todos os meninos, porque realmente eu não sinto essa abertura. Eu acho que às vezes o torcedor de vocês vive tanto esse mundo que não consegue olhar um pouco para fora. E é muito impressionante o trabalho que vocês fazem.
o quanto que tem abertura, o quanto que tem essa troca e nos outros clubes. Eu estou aqui no Rio, cubro os 4 do Rio, mas cubro outros muitos do Brasil, e essa liberdade, essa troca para falar mais perto para o torcedor, deixar tudo tão claro para eles, é muito difícil a gente ver no futebol hoje. Eu acho o trabalho de vocês incrível, por isso que eu sempre quero participar, por isso que eu gosto de cobrir o Bahia, porque eu acho que é um clube que pensa o futebol diferente, que na prática também funciona assim. Então a gente acaba discordando de alguns pontos, que eu acho que é natural, mas o mais importante é o torcedor que está do outro lado lá, tendo tudo esclarecido, e já discordei tanto com o Belintani, que eu estou vendo a galera falando aqui, então eu vou concordar no ponto, que eu acho que o torcedor, se eu pudesse falar alguma coisa de fora, assim, eu sei que é difícil da gente falar, mas eu diria para o torcedor do Bahia olhar hoje para o Bahia com um pouquinho mais de carinho, porque eu vejo o Bahia subindo tanto, num patamar tão mais alto, e eu não entendo o porquê que a torcida nesse momento não está abraçando tanto, porque eu tenho certeza que se fizer o que ela sabe fazer, o Bahia vai muito mais longe. Então, obrigado, Aline eu nem te pedi para falar isso, tá vendo? Nem me pediu. Eu devia ter te pedido para você falar isso. Eu esqueci. O presidente nem precisamos subornar ela com camisa, que ela adora camisa de time, sempre posta lá. Mas eu já ganhei 2. Só fazendo até o registro aí que a Aline citou, a gente teve até mensagens da galera, infelizmente não deu para a gente ler, porque vocês viram que foi muito corrido, mas vou registrar aqui algumas pessoas que mandaram, mas a maioria das perguntas, pelo que eu estou vendo aqui, foram respondidas. Diego Rocha, Rafa Gordilho, o Lincoln, Oriage, Martins, Ricardo Alban, Loli, Lucas Cabeça, Diego Ravi, Thiago Souza, Maurício, Eduardo Ramos, Vitor Araújo, Gustavo Brito, Lucas Cabeça, Fábio Duarte. A maioria das perguntas foram respondidas, as que não foram, muitas já foram respondidas em programas aqui, pessoal, como questão de a camisa do sócio, quando é que chega, prazo para entrega da camisa número 3 também, teve um programa recente com o Lenin Franco, tá tudo isso explicadinho, agradecendo demais a todos que participaram, agradecendo a Marinho Júnior, a Darino Senna, esses dois também já são quase da casa, estão aqui sempre. Agradecendo também ao presidente, que vai ter reunião daqui a pouco, espero que seja para trazer mais reforço para a gente aí. Agradecendo a Aline também pela moral que ela sempre nos dá aqui ao Esporte Clube Bahia, e também desejar sorte a ela nas transmissões do TNT, Marinho lá na Rádio Metrópole, Darino na Rádio Sociedade também no canal Linha Alta. Agradecendo a todos pela audiência, pela paciência. Amanhã ao meio-dia tem programa do Esquadrão e a gente conta com a audiência de vocês. Valeu, até a próxima. 2-0 domingo, hein? 2 de Giba. Bora, Bahia, minha porra. Obrigado.